que eu acho interessante, por exemplo, nessas espécies de integral, muitas vezes a gente encontra a questão do módulo. Então, para a gente poder resolver a integral, a gente tem que pensar em primeiro resolver o módulo, né? Porque a gente não pode aplicar diretamente a integral com o módulo, certo? Mas vejam aqui, eu já fiz aqui, pessoal, eu já esbocei as duas funções, tanto a seno como o cosseno, de menos π sobre 4 a π sobre 4. Aqui, pessoal, ó, aqui é que é π sobre 4, né? Ok? E aqui o π sobre 2, ok? Aí vejam, ó, vejam, um detalhe interessante, ó, vejam só. O módulo de menos seno de x, o módulo de seno de x menos cosseno de x, vejam, pessoal, ó, ele de fato ele pode dar duas coisas, não é isso? E isso aqui para a gente é muito importante, ó. Só recordando para vocês aí, ó, que o módulo de A é A, se A for maior ou igual a zero, ou menos A, se A for menor do que zero, certo? Então, considerem o A sendo, né, seno de x menos cosseno de x, estão vendo? Então, o módulo, ó, de seno de x menos cosseno de x, ó, é seno de x menos cosseno de x, se seno de x menos cosseno de x, ó, for maior ou igual a zero. Estão percebendo? Ou seja, ó, o módulo de A, eu estou chamando A de seno de x menos cosseno de x, né? Então, o módulo de A, ó, é A, se A for maior ou igual a zero. Só que o A está sendo seno de x menos cosseno de x, certo? Então, como seno de x menos cosseno de x é maior ou igual a zero, ó, então seno de x é maior ou igual a cosseno de x, ok? Essa é a ideia. Essa daqui, pessoal, é uma primeira relação que a gente obtém, porque na outra, vejam aqui, módulo de A é menos A, então é menos seno de x, ó, menos cosseno de x. Isso aqui, ó, dá cosseno de x menos seno de x, né? Não é isso? Menos seno de x menos cosseno, ó, dá cosseno menos seno, certo? Se o que está dentro do módulo, ó, for menor do que zero, então seria seno de x menos cosseno de x, ó, menor do que zero. Isso aqui vai me dar, ó, seno de x menor do que cosseno de x, ou invertendo, né? Cosseno de x maior do que seno. Está vendo? A mesma coisa, a mesma relação. Então, veja, ó, isso daqui, pessoal, é fundamental, essa ideia, para a gente poder resolver essa questão. Porque tem várias coisas a se pensar, mas vejam que nesse intervalo aqui, pessoal, de menos π sobre 4 a π sobre 4, eu fiz aqui o desenho, né? Ok? Vejam, ó, que aqui, ó, eu vou até colocar de azul aqui, pessoal. É esse intervalo aqui, né? Ó, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Ele vem até aqui, ó. Ok, ó. Vejam que a função cosseno é maior que a seno nesse intervalo, né? Ou seja, ó, a função cosseno está sobre, BRE, né? Sobre, e não sob, sobre a função seno. Então, o cosseno aí é maior do que o seno. Então, vejam só, eu vou até colocar assim, ó, no intervalo, vejam, menos π sobre 4, certo? A π sobre 4, estão vendo aqui? Nesse intervalo daqui, ó, tem-se que, certo? Veja, o cosseno de x é maior do que o seno de x. Veja, se isso daqui acontece, pessoal, ó, onde é que a gente está aqui, ó. Ou seja, a bem da verdade, quando a gente for resolver essa questão, módulo de seno de x menos cosseno de x, nesse intervalo, o cosseno é maior do que o seno. Se o cosseno é maior do que o seno, então você tem que pegar menos a função. Pegando menos a função, seria menos seno de x menos cosseno de x, ó, o que você tem que pegar é o cosseno menos o seno, porque ele obedece à segunda relação e não à primeira, né? Porque na primeira o seno é maior do que o cosseno. É a segunda relação, porque o cosseno é maior do que o seno, certo? Eu vou colocar aqui embaixo, ó, eu vou colocar assim, ó, logo, certo? Teremos. Então, vejam, ó, a nossa integral lá ficaria assim, pessoal, ó, integral de menos π sobre 4 a π sobre 4, certo? O módulo de seno de x menos cosseno de x nesse intervalo, ó, é cosseno de x
menos seno de x. Eu vou até colocar entre parênteses, tá? Dx, ok? Então, vejam, ó, separando agora, pessoal, ficaria ó, menos π sobre 4 a π sobre 4 do cosseno de x dx, menos, né, a integral de menos π sobre 4 a π sobre 4 do seno de x dx. Vamos ver. Ó, para o cosseno de x, pessoal, a gente vai ter, essa integral aqui será o seno de x, né? Então, a gente coloca seno de x, né, de menos π sobre 4 a π sobre 4, certo? Menos, ó, para dar, pessoal, a integral do seno é menos o cosseno, certo? Então, seria, ó, menos o cosseno, então, mais cosseno, veja, o mais é porque é menos, né? De menos π sobre 4 a π sobre 4. Vamos ver, acho que dá para a gente resolver aqui nesse cantinho, pessoal. Ficaria seno de π sobre 4 menos seno de menos π sobre 4, mais cosseno de π sobre 4 menos cosseno de menos π sobre 4, certo? Deixa eu ver, pessoal, se dá para eu... Eu vou só apagar esse pedacinho aqui, ó, onde está o gráfico, certo? Para a gente resolver já o final, tá? Eu vou colocar aqui um asterisco, e aí a gente consegue resolver. Vejam só, pessoal, ó, vejam só, ela ficaria, ó, seno de π sobre 4 é o seno de 45, né? Então, ó, raiz de 2 sobre 2, menos, ó, o seno de menos π sobre 4 é menos o seno de π sobre 4, porque o seno é uma função ímpar. Então, ficaria menos raiz de 2 sobre 2, né? Ó, menos raiz de 2 sobre 2. Aí, mais o cosseno de π sobre 4, cosseno de 45, ó, raiz de 2 sobre 2, certo? Menos o cosseno de menos π sobre 4. Mas o cosseno é uma função, certo? Então, ficaria cosseno de menos π sobre 4 é o cosseno de π sobre 4, né? Da raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, ó, pessoal, raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2, a gente cancela, ó. A gente fica com raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, né? Duas vezes raiz de 2 sobre 2, né? A gente cancelando aqui, ó. O 2 com 2, resposta, raiz de 2. Que eu acho que foi o que vocês encontraram aí, né? Ok? Eu acho que foi uma questão tranquila para vocês, tá bom? Beleza, pessoal. É isso aí. Vamos dar um minuto. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comunicar. Tá certo? Pessoal, para essa segunda questão, certo? A gente tem a integral de menos π até π de seno de x sobre x à quarta mais x ao quadrado mais 1. Vejam que esses intervalos, pessoal, que a gente tem, no caso específico, ó, de menos a, de menos um valor até aquele valor positivo, esses intervalos remetem a gente a análises, né, de funções pares e ímpares. É muito importante esse intervalo. Eu acho que tem uma aula minha, uma videoaula, onde eu falo especificamente sobre isso, sobre as funções pares e ímpares, certo? Aqui acontece exatamente isso, porque, vejam só, pessoal, ó, fazendo, então, ó, não esquecendo, né, pessoal, aqui tem um dx, né, o dx, muito bem. Então, ó, a minha função, então, pessoal, aí na integral seria seno de x sobre, ó, x à quarta mais x ao quadrado mais 1, ok? Só que, pessoal, o f de menos x, vejam aí, ó, seria seno de menos x sobre, ó, onde tem x eu coloco menos x, né? Menos x à quarta, mais, pessoal, menos x ao quadrado, ó, mais 1, certo? Ok, então o f de menos x seria, ó, o seno de menos x, pessoal, é menos seno de x, porque não esqueçam, né, isso aí vocês já sabem, a função seno é uma função ímpar, não é isso? Então, seno de menos x é menos o seno de x. Muito bem. Aqui, pessoal, ó, a gente tem um termo negativo elevado a um expoente par, ó, o menos 1 elevado à quarta, o termo fica positivo, ó, x à quarta. Do mesmo jeito, um termo negativo elevado a um expoente par fica positivo, x ao quadrado. Então, aí, ó, a gente tem o f de menos x sendo menos seno de x, x à quarta mais x ao quadrado mais 1. Vejam só aqui, então, o f de menos x, a gente pode escrever assim, ó, esse menos aqui, pessoal, eu vou colocá-lo como menos 1, né? Então, ficaria, ó, menos 1 sobre seno de x
sobre x à quarta mais x ao quadrado mais 1. Tá vendo? Só peguei esse menos aqui, pessoal, e isolei aqui na função, para a gente enxergar ó, que essa função aqui, ó, seno de x sobre x à quarta mais x ao quadrado mais 1, é o f de x, que a gente já tinha definido no início da questão. Então, ó, o f de menos x é menos 1 vezes o f de x. Ou seja, ó, o f de menos x é igual a menos f de x. Estão vendo? Ok, pessoal. Mas isso daqui, pessoal, isso é uma função ímpar. Ó, função ímpar, certo? Ok? Você pode até colocar, ó, f de x é função ímpar, certo? Se isso acontece, pessoal, então, eu vou até colocar aqui, pessoal, logo, certo? A integral de menos π a π, certo, pessoal? De f de x dx é igual a integral de menos π a π de seno de x, certo? De seno de x sobre x à quarta mais x ao quadrado mais 1 dx, pessoal, ó, é igual a zero, não é isso? Exatamente como a gente já havia discutido, né? Porque, pessoal, ó, se f de x é uma função ímpar, aqui a gente já tinha obtido aí numa videoaula da gente, ó, a integral de menos r a r de f de x, ó, é igual a zero, certo? Ok, ó. Pela obtenção do que a gente já sabia. Se o f for uma função ímpar, foi o que a gente provou, e o f é uma função ímpar, tá? Então, ó, no caso específico, essa integral, que é bem difícil de ser calculada algebricamente, pessoal, a gente enxerga que é uma integral de uma função ímpar de menos um valor a mais o valor. Então, essa integral é zero, tá bom? Ok, pessoal, mais um minutinho e a gente volta a resolver a terceira, tá bom? Pessoal, olha só, para essa terceira, vocês estão aí com a lista, né? Ele está dizendo, ó, um aluno precipitado, ao calcular essa integral aqui de menos 1 a 1 de raiz de 1 mais x ao quadrado de x, raciocinou da seguinte forma, fazendo a mudança de variável, até aqui, ok, ele poderia fazer essa mudança, u igual a 1 mais x ao quadrado. Os novos extremos de integração seriam iguais a 2, e de fato, né, tanto faz, para x igual a menos 1 ou 1, basta substituir aqui, ó, dá 1 mais 1, dá 2, dois u's, né, ficariam sendo iguais, né, tanto o do inferior como o superior, né? E assim a integral obtida após a mudança de variável seria igual a zero. Ou seja, pessoal, a integral de menos 1 a 1 de raiz de 1 mais x ao quadrado de x seria a integral de 2 a 2 de raiz de u. Ó, ele aqui, pessoal, a primeira coisa também, o primeiro erro, ó, foi ter se desconectado do dx. Concordam? Porque, ó, se de fato, né, ele usou, pessoal, o sendo 1 mais x ao quadrado, ó, percebam que ele deveria também ter encontrado o valor de du, né? Porque quando é feito aqui, pessoal, ó, o du, vejam que o du é 2x dx, ó. O dx aqui, ó, pessoal, o dx aqui, ele ainda seria, ó, du sobre 2x, concorda? Porque o seu dx, ó, o 2x tem que passar. Ok? Reparem aqui, eu vou até colocar aqui, ó. Ficaria integral de 2 a 2 de raiz de u, du sobre 2x. Reparem, ó, tem um problema aqui, ó, pessoal, ó. A integral, que supostamente, né, ele está alegando que seria de 2 a 2, somente de uma função de u, não é, tá certo? Porque ela teria que ser integralmente de uma função em u, ou de k, ou da letra que você pensar, certo? Mas, ó, mas aparece um x aqui no denominador, é um erro, e, tá bom? Pronto, esse é um erro, assim, que eu acho, assim, flagrante, certo? No caso aqui, desse suposto aluno aí, ele precisava ter encontrado o du e ter percebido que o x, ó, ele ainda não foi retirado da integral, né? Quando você deriva. Então, você não pode garantir que essa integral seja de 2 a 2. Não pode. Certo? Depois, pessoal, olha um outro detalhe aí, ó. Um detalhe bem sutil, que eu acho que vocês devem ter percebido, certo? Percebam, ó. Eu vou colocar assim, ó. Por outro lado, certo? Raiz de 1 mais x ao quadrado, a função aí, tá certo? É par. Concordam? Eu vou colocar assim, ó, por outro lado, f de x
igual a raiz de 1 mais x ao quadrado, a função da integral, ela é par. Essa visão seria muito sutil, pessoal, certo? Porque, vejam só, pessoal, ó, se é par, ó, logo, f de menos x não seria raiz de 1 mais, ó, menos x ao quadrado, seria raiz de 1 mais x ao quadrado, ó. Ou seja, f de menos x é f de x, é igual a f de x, certo? Tudo bem, se essa função é par, então vejam, ó, eu vou colocar assim, ó, logo, vejam lá, ó, a integral de menos 1 a 1 da raiz de 1 mais x ao quadrado dx, pessoal, é 2 vezes a integral de 0 a 1 da raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Olha outra sutileza aqui, vejam aí. Outra sutileza, meu amigo, é outra sutileza. É porque, pessoal, especificamente para essa questão, vejam, ó, que aqui também não foi, acho que eu tinha dito a vocês que eu tenho uma videoaula minha que eu falo sobre funções pares e ímpares, porque elas aparecem o tempo inteiro nas integrais, né? E aqui apareceu, essa função é par. Mas vejam, ó, quando a função é par, f de x é igual a f de menos x. Eu vou colocar aqui, ó. Então, ó, conforme... Então, a integral de menos r a r de f de x aqui, ó, pessoal, deixa eu colocar aqui, ó, conforme a gente já havia, certo? É 2 vezes a integral de 0 a r de f de x dx, certo? Coloquem f de x dx, né? 2 vezes, ok? Percebam, o intervalo de menos r a r passa a ser 2 vezes a integral de 0 a r da mesma função dx. Essa é uma característica da função par, pessoal. Repara, ela não anula a integral. Ao contrário, a ímpar anula. A segunda questão é uma função ímpar, certo? Beleza. Pessoal, a terceira questão é de uma função par, certo? Muito bem. Rapaz, olha outra sutileza que eu estava pensando aqui, pessoal. Esse foi um erro flagrante dele ter permanecido com x. Aí vocês podem dizer, mas ele também poderia ter colocado aqui o x dele, ele poderia ter isolado. Por quê? Tudo bem. Seria uma excelente pergunta aqui, pessoal. Ó, como o 1 mais x ao quadrado, a gente poderia, sim, isolar o x. Mas veja a sutileza, meu amigo, veja a sutileza. De fato, ó, x ao quadrado é u menos 1. Concordam? Aí tá tranquilo, né? Ó? Porque como u supostamente é 1 mais x ao quadrado, eu estou passando o 1 para o outro lado. Fica u menos 1. X ao quadrado igual, certo? U menos 1. Tudo bem, mas amiguinhos, vejam que o x, então, ó, ele está ao quadrado, então vai ser mais ou menos a raiz de u menos 1. Olha a beleza da questão. Olha a beleza da questão, pessoal. A bem da verdade, o x tem 2 valores. Tem um valor que é positivo e um valor que é negativo. Então, ó, isso daqui, pessoal, ainda complica ainda muito mais essa questão. Quer dizer, complica não. Deixa mais bonita a questão. Porque o x, ó, tendo, pessoal, 2 valores, ó, um negativo e outro positivo, então o aluno só está percebendo a parte positiva da questão, né? O 2, né? Tem a outra parte, que é a parte negativa. Então, é mais um erro, né? Mais um erro. Então, não poderia seguir por aqui de jeito nenhum. Tá bom, pessoal? Mas foi bacana porque, ao perceber isso, pessoal, nessa terceira questão, primeiro era perceber que a função é par. Se a função é par, 2 vezes a integral de 0 até o limite superior, né? Positivo, 0 a 1, da função raiz de 1 mais x ao quadrado. Muito bem. Mas, pessoal, olhem só. Como eu tenho aqui, ó, x igual a... Se eu fizer x igual a θ aqui, nessa integral, estão vendo lá? Certo? Vejam que o meu dx não seria secante ao quadrado de θ dθ? Olha a beleza da questão, meu amigo. Olha a beleza da questão. Eu posso, a bem da verdade, ó, aqui, pessoal, ó, 1 mais a tangente ao quadrado de θ dá secante ao quadrado de θ. E eu ficaria com o dx, ó, secante ao quadrado de θ dθ. Ou seja, eu posso resolver essa questão, certo? E eu vou só colocar aqui, pessoal, ó, ficaria assim, ó, 2 vezes, certo? Aí vejam, ó, a integral, vejam,
Agora, ó, como o meu limite é zero, certo? A tangente aqui, ó, seria zero, né? Arco cuja tangente é zero, zero. E aqui, ó, sendo 1 é o arco cuja tangente é 1, é π sobre 4. Foi o que a gente fez na primeira questão, né? Então, ficaria, ó, duas vezes a integral de 0 a π sobre 4, da integral de 1 mais tangente ao quadrado de θ, vezes o dx, ó, mas só que o dx é secante ao quadrado de θ dθ. Olha a beleza da questão. Pessoal, duas vezes a integral de 0 a π sobre 4. Vejam aqui, 1 mais tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ. Essa relação. Raiz é secante de θ, né? Porque tem a raiz. Então, ficaria, pessoal, a secante ao cubo de θ dθ. Pronto, ó, essa integral aqui, amigos, é uma integral boa de calcular. A gente já... Assim, há muitos livros, pessoal, quase praticamente todos os livros didáticos de cálculo 1 e 2 traz a resolução dessa integral, né? Então, assim, eu vou deixar ela aqui, se vocês em casa já chegaram a esse resultado, beleza. Para aqueles que ainda não chegaram, pessoal, tentem em casa fazer o secante ao cubo de θ, se não conseguirem, mandem que eu passo a resolução dela, tá certo? Mas é uma integral tranquila. Eu estou só dizendo que essa integral daqui, ó, ela se converte nessa integral bem clássica, né? Que é a integral de secante ao cubo de θ dθ, tá certo? Bem tranquilo. Vou dar mais um minuto, vamos fazer a quarta, ok? Beleza. Aqui, pessoal, para essa questão, eu acredito que todos vocês fizeram, mas de qualquer jeito, eu acho importante a gente também ter uma ideia mais formada sobre essa questão, porque ela é clássica. Mas, assim, o movimento dela, ou como você chega na resolução, também é importante, né? Embora que eu acho que todos vocês devem ter feito. Mas, olha só, ele diz, ó, calcular, pessoal, a integral de 0 a 1, de f de 2x menos 1 dx, é isso que ele quer, sabendo que a integral de menos 1 a 1 de f de u du é igual a 5. Então, vejam, ó, a questão, então, era transformar essa integral aqui, que está em x de f aqui de 2x menos 1 dx, num f de u du, né? Mas vejam, de fato, se eu chamo o meu u de 2x menos 1, vejam aí, ó, se isso acontecer, então o meu du, ó, é 2dx. E, no caso, o meu dx, pessoal, seria o du sobre 2. Não é isso? Aqui. Eu preciso dele aqui, ó, quando eu for substituir, né, na minha função. No entanto, pessoal, os limites ali estão em x, não estão em u, né? Muito bem. Mas vejam, ó, para eu encontrar o limite, certo? Inferior, vejam, ó, para x igual a 0, vejam que o meu u é 2 vezes, ó, 0 menos 1, ó, aqui 2 vezes 0, ó, 0. Então, o meu u é menos 1. Vejam, ó, esse limite aqui é o inferior, ó, garante esse, certo? Mas tem que ter muito cuidado, né? Você precisa confirmar, isso é muito importante, né? Substituir esses valores aqui, ó, no limite inferior do U, né? Tem que bater, você precisa ter essa certeza, né? Porque depois, ó, vem para x igual a 1, que no caso é o limite superior, então seu U seria 2 vezes 1 menos 1, ó, 2 menos 1, então o seu U seria 1. De fato, ó, o seu limite superior é 1. Então, a garantia esses limites daqui, pessoal, vêm em função do limite anterior. Também é outro detalhe muito importante nessa questão. Muito importante, certo? Ok, pessoal, então vamos lá. Vejam só. Eu vou colocar assim, ó, logo, né? Logo, vem que, certo? Vem que, certo? O que a gente tem, ó, a integral de 0 a 1 de f de 2x menos 1 dx, pessoal, seria então, ó, como eu estou fazendo minha mudança para o u, seria ó, um f de u, certo? O dx, pessoal, a gente já viu ó, que seria du sobre 2, não é? No entanto, ó, tem os intervalos, né? E tem que bater, né? Isso é muito importante. Você precisa provar isso, não é só levar isso para lá. Tem que provar, né? Então, de fato, ó, essa função f de u du sobre 2, ó, ela está entre menos 1 e 1, que é exatamente o que a função te deu lá, certo? Então, ó, vejam aí, pessoal, eu vou tirar o 2 aqui externamente, ó, vai ficar meio de menos 1 a 1, ó, de f de u du, que é, pessoal, exatamente, né? Esse valor daqui é o 5, né, que ele já deu na questão, né? Então, ficaria meio vezes 5,
5 sobre 2. Aqui, pessoal, também, como ele usou o f de u, du, a gente chamou, fez a transformação em u, mas a transformação poderia ser em alfa, beta, k, tá certo? J, né? Qualquer letra, não necessariamente em u. Beleza, pessoal, eu acho que essa questão foi tranquila. Um minutinho, a gente já volta para a quinta, tá bom? Beleza, pessoal? Ok. Pessoal, também é uma integral que eu acho que não... Aqui o objetivo dessa integral, pessoal, ela também está uma integral interessante, mas antes de resolvê-la, é sempre bom, pessoal, a gente saber, certo? Que o expoente, ó, quando ele aparece, pessoal, e ele está ligado à função, veja, ó, fica seno ao quadrado de x. Aqui, ó, prestem bem atenção nisso, isso vale uma vida, viu? Ó, estão vendo? O seno ao quadrado de x, ele está dizendo que é a função seno de x, ó, ao quadrado. Certo? Incrível, hein? Tem que estar muito atento a isso, porque muitas vezes, pessoal, o expoente pode aparecer na incógnita. Então, ficaria o seno daquela incógnita ao quadrado, que não é a mesma coisa do seno de x ao quadrado. Olha a sutileza, olha a sutileza. Vejam aí, ó, vou colocar aqui, ó, seno de x ao quadrado, ó, é diferente da função toda seno de x ao quadrado. Veja aí, já começa com essa sutileza, certo? Então vejam, ó, é claro, né, que 99% das vezes a gente vai ter a função trigonométrica elevada a um expoente incógnita. Mas muitas vezes pode acontecer a função incógnita elevada ao expoente. Então, toda a sutileza aí, toda a atenção, né, pessoal? Então, de fato, ó, o que a gente tem lá, ok, é o clássico, né? É o clássico. Seno, a função elevada ao quadrado da incógnita, que é a mesma coisa da função totalmente elevada ao expoente. Muito bem. Se isso acontece, pessoal, eu acho interessante aqui, pessoal, a transformação U. Eu já faria tudo aqui, tá? Ó, 1 mais 3 seno ao quadrado de x. Sabe por quê? Quando a gente derivar, o 1 é constante, cai. Né? A gente vai precisar só derivar o 3 seno ao quadrado de x. Fica interessante. Por quê, pessoal? Ó, vejam que o seno de 2x, né? 2 seno x, cosseno x, tudo bem. Isso aqui também, se você colocar no seu numerador. Mas vejam, ó, quando a gente derivar aqui, pessoal, ó, o 2 ó, vem para frente, vai ficar 2 seno x, e você tem que fazer a derivada da interna. 2 seno x, cosseno x. Vai aparecer exatamente isso aqui. Certo? Vai aparecer exatamente o seno de 2x. Então, ó, vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Fazendo, pessoal, U, certo? U igual a 1 mais 3 seno ao quadrado de x. Veja, ó, quem é du, certo? Ó, derivada de 1, 0. A gente só vai ficar com essa derivada daqui, ó. 3 seno ao quadrado de x. Que seria, pessoal, ó? 3 vezes 2, aí, ó, ficaria seno de x, mas tem a derivada da interna, né? Do seno, que é o... Veja, ó, olha a sutileza, pessoal, aqui, ó. Olha lá. Ou seja, o seu du, aqui tem o dx, né, pessoal? O seu du, a bem da verdade, é 3 vezes seno de 2x dx. Eu acho interessante, pessoal, você vê, já com a transformação, quando a gente efetua a transformação, a gente já enxerga que ali a gente tem um melhor du. Concordam? Mas também, vejam só, haveriam outros caminhos e há outros caminhos, não tem problema nenhum se vocês também fizeram assim, encontrar outro caminho. Mas eu acho interessante, quando a gente chama o U aqui do denominador total, a gente já encontra du sendo 3 seno de 2x dx. Ou seja, ó, pessoal, o seu seno de 2x dx, pessoal, é o du sobre 3. Olha lá. Poxa vida, resolvemos a questão, né? Ó, seno de 2x dx, certo? Deixa eu colocar aqui desse lado, pessoal. Olha só, a integral vai ficar assim, pessoal, ó. Integral, vamos lá, ó, integral. O seno de 2x dx, lá no numerador, ó, é du, concordam? Sobre 3. E embaixo, meus amigos, ó, 1 mais 3 seno ao quadrado de x, ó, já é u. Matamos a questão, né? Vai ficar, pessoal, ó, igual a 1/3, eu estou levando aqui, ó, 1/3 para fora da integral, né? Integral de du
sobre U, ó, mais C, mais a constante, né? Então, ó, 1/3, pessoal, do logaritmo neperiano do módulo de U. Não esqueçam, né? O logaritmo neperiano sempre do módulo da função. Muito bem, muito bem. Quem é, então, pessoal, U, né? Porque só está faltando isso, ó. O U a gente tinha definido como denominador total, né? Ficaria 1 mais 3 vezes o seno ao quadrado de x, certo? Mais c, ok? Se quiser, pessoal, aqui, ó, essa função daqui, concordam comigo que ela é sempre positiva? Então, devido a isso, você pode tirar o módulo, ok? Devido a isso, né? Muito bem. Então, a gente vai ter, ó, logaritmo neperiano de 1 mais 3 seno ao quadrado de x, ó, elevado a 1/3, porque, ó, esse 1/3 daqui é exatamente o expoente, né, da função logaritmo, ó, mais c. Muito bem. Não esqueçam, ó, que a gente também ainda poderia colocar logaritmo neperiano da raiz cúbica, já que ela está elevada a 1/3, né, de 3 vezes seno ao quadrado de x mais c. Mas tudo bem, pessoal. Aqui, ó, essa resposta daqui de baixo está legal. Essa outra também está interessante. E também, se vocês chegassem no 1/3 vezes logaritmo neperiano de 1 mais 3 seno ao quadrado de x mais c. E daqui, ó, certo? Já estaria bacana, certo? Eu não sei, pessoal, tem algumas listas, essa que eu passei para vocês, eu acho que porque eu estou com a lista mais antiga aqui, só apareceu como resposta no 5, 3 seno de 2x. Se apareceu a resposta aí correta na lista de vocês. Mas aí, se não apareceu, vocês corrijam, porque tem algumas listas, eu acho que na hora de digitar não saiu a resposta da 5 correta, tá certo? Mas eu consigo lembrar se foi com vocês, tá bom? Mas, de qualquer jeito, se não está correta a resposta, vocês ajustam aí, deixam direito. Bom, qualquer dúvida, pessoal, tá aí. Copiem, 1, 2 minutinhos, vamos fazer. Para essa integral, pessoal, também, integral clássica, mas eu acho, assim, de bastante, pessoal, sutileza, porque é o seguinte, geralmente, quando a gente tem uma função exponencial com a outra função, quando a gente vai aplicar, pessoal, a nossa integral de o dv, né, o v menos a integral de v du, certo? Fazendo essas substituições, geralmente, pessoal, chamando o u, tá? O u da exponencial, a gente consegue desenvolver a nossa integral de uma forma mais sutil. Mas veja, o u também poderia, né? Eu acho que não sei se algum de vocês fez assim também, ser chamado do seno de bx, e você poderia ir lá verificar se esse caminho, chamando o u de seno de bx, se você conseguiria desenvolvê-lo, ou muitas vezes a gente cai numa repetição e não dá para a gente seguir por aquele caminho. Geralmente, fazendo o u sendo exponencial, a gente consegue boas resoluções. Também é bem sutil isso, tá, pessoal? Não significa dizer, ó, que eu, utilizando logo de cara o u sendo exponencial, que eu vou logo de cara obter a minha solução e está resolvido. Isso é porque de tanto resolver exercícios, né, de tanto estudar, a gente consegue entender que esse caminho é o melhor, certo? Mas nessa questão, aqui para substituição, pessoal, vejam, né, que eu poderia chamar o u da exponencial, mas também poderia ser o seno, certo? Ok? Vamos chamar da exponencial. Vejam só, o meu du, então, seria a vezes a exponencial de ax dx, ok? Muito bem, pessoal. O nosso dv, então, ficaria seno de bx dx, certo? E quem seria, pessoal, o nosso v, certo? Seria uma função que eu tenho que derivar para dar seno de bx, né? Vejam aí, pessoal, teria que ser menos o cosseno de bx sobre b, concordam? Porque a derivada do cosseno de bx é menos b vezes o seno de bx. Concordam? Certo, muito bem. Então, ó, se o cosseno de bx, pessoal, é menos b seno de bx, ó, o menos com o menos dá mais, o b com o b, ó, a gente cancela, fica só seno de bx, então tá certo. Ok? O nosso v, a derivada do nosso v, né, é o dv, certo? Muito bem. Então, pessoal, a gente vai colocar aqui, ó, vejam só, eu vou fazer assim, ó, então, né, fica melhor, né, para ficar mais clássico, certo? Olha lá,
a integral de exponencial de AX seno de BX dx, pessoal, seria igual, então, ó, a U vezes V, certo? Então, ficaria, pessoal, menos, né, exponencial de AX cosseno de BX sobre B, o nosso UV, mais, né, eu estou já colocando mais, pessoal, porque seria menos a integral de V du, mas, ó, o menos com o menos, né, mais, certo? A integral, pessoal, de V, vejam quem é o V, ó, cosseno de BX sobre B, certo? Mas veja, eu tenho que multiplicar por tudo isso aqui, né, ó, a exponencial de AX dx. Então, aqui, pessoal, ó, como tem o A lá no numerador, então ficaria A sobre B, que são constantes, né? Exponencial de AX, ok? Cosseno de BX, ó, dx. Concordam? Olha lá, ó, A sobre B, coloquei aqui, ó, exponencial de AX, cosseno de BX, ó, mas tem o dx aqui, né? Dx. Muito bem. Quando a gente faz isso, pessoal, reparem que esse outro lado aqui, ó, uma integral da exponencial de AX cosseno de BX. Tá certo? Que não interessa para a gente. O que a gente quer é a integral da exponencial de AX seno de BX dx. Então, aqui novamente, pessoal, aqui ó, nesse pedaço aqui, ó, a gente emprega a substituição novamente, né? Vamos ver aqui. Vai ficar, pessoal, ó, U igual a exponencial de AX. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar acima, porque a gente vai ter, fica com mais espaço, né, aqui, tá bom? Eu vou ver se eu consigo desenvolvê-la aqui abaixo. Vejam só o que é que eu vou fazer, pessoal. Eu estou querendo colocar, eu vou colocar assim, ó, certo? Assim. Ok? Vai ficar melhor. Assim, ó. Aí também no caderno de vocês podem colocar do lado, né? Então, ó, U exponencial de AX, ó, DU A vezes exponencial de AX dx, certo? Ok. O meu DV cosseno de BX dx, e o meu V, ó, seria seno de BX sobre B, porque eu tenho que derivar esse V, né, para obter cosseno de BX. É o que acontece, né? Essa derivada de seno de BX sobre B dá cosseno de BX. Muito bem. Então, pessoal, ó, agora o que a gente tem que fazer é multiplicar o AB vezes toda essa integral. Aí vai ficar bacana. Vejam só, bora ver se dá para a gente fazer nessa linha. Vou tentar fazer aqui, ó. Exponencial de AX seno de BX dx é igual, ó, a menos exponencial de AX cosseno de BX sobre B, né? Sobre B, mais, pessoal, ó, A sobre B vezes, aí sim, a integral, essa integral, U vezes V seria exponencial de AX seno, pessoal, de BX sobre B, né? Sobre B, tá certo? Menos a integral de V TU, certo? Vejam que agora o menos permanece, porque agora o meu V é positivo, ó, A sobre B, ó, ficaria menos A sobre B, vezes a integral, ó, da exponencial de AX seno de BX, certo? dx. Olha a beleza da questão, pessoal, olha a beleza da questão. Olha a beleza. Agora, ó, de fato, apareceu a integral que eu quero, né? Apareceu a integral, ó, exponencial de AX seno de BX, que ela está lá do outro lado. Resolvida a questão. O que agora a gente vai fazer é dar a lapidação da questão, né? Mas aqui, pessoal, nessa linha aqui de baixo, eu acho que vai dar beleza para a gente. Vamos desenvolver ela aqui, depois eu retorno, tá certo? Lá em cima, e vai ficar bacana. É legal. Lá, pessoal, vou desenvolver a linha aqui embaixo, tá bom? Vai ficar, ó, integral da exponencial de AX, seno de BX dx, certo? Sobrou, pessoal, ó, menos AX cosseno de BX sobre B, certo? Mais A sobre B ao quadrado. Porque, ó, pessoal, tem um B aqui, ó, certo? Ó, A sobre B vezes, né? Esse B aqui, pessoal, era o B do U vezes V, né? Tá bom? Ok? O B tá aqui, ó. A sobre B ao quadrado, ó, B vezes B, exponencial, certo? Eu já vou colocar aqui direto, né? Vezes a exponencial de AX, seno de BX. Tudo bem. Ok, pessoal? Menos, ó, A sobre B agora, ó, eu fiz vezes esse termo, esse primeiro termo. Agora o A sobre B, ele também multiplica o termo que está com a integral.
Então, fica A sobre B vezes A sobre B, ó, dá A ao quadrado, sobre B ao quadrado, vezes a integral ó, da exponencial de AX, seno de BX, dx. Ou seja, pessoal, a gente tem que pegar esse termo e passar para o outro lado. Concordam? Muito bem, pessoal. Agora ficou bacana. Agora ficou bacana, viu? Pessoal, eu acredito que pelo menos, vamos fazer o seguinte, eu vou apagar só essa parte aqui de cima, ó, tá bom? Só essa parte aqui, ó, está mais tranquila. Não é isso? Só essa parte aqui, ó, para a gente levar. A bem da verdade, eu vou colocar aqui aqui, pessoal, vou colocar aqui, ó, uma linha aqui, porque ó, essa parte aqui de baixo, ó, essa aqui interessa para a gente. É o nosso desfecho final, né? Vou colocar aqui, ó, é um asterisco aqui nela, ó. Tá bom? Apagar, pessoal, só a parte de cima. Eu acho que vai dar certo aqui, ó. Ó o que é que eu quero fazer aqui, ó. Tá certo? Essa outra parte aqui também tá tranquila. Eu vou deixar só o então. Certo? Aqui, ó. Vamos deixar assim. Deixa eu tentar ver se eu consigo, pessoal, resolver aqui, ó, nesse espaço aqui, ó. Certo? Bora ver. Nesse espaço aqui. O asterisco, ó, ele vem para cá. Certo? Ok? Esse asterisco aqui, ó. Por quê, pessoal? Percebam. Eu vou passar, então, essa integral, ok? Essa integral, eu vou passar, pessoal, para o outro lado, certo? Então, vai ficar, vejam aí, ó, integral da exponencial de AX, seno de BX dx, mais A ao quadrado sobre B ao quadrado, já que era menos, né? Passa mais, integral da exponencial de AX, seno de BX dx, igual, pessoal, igual ó, aos termos que sobraram, né? Concordam? Sobrou, pessoal, vou anotar aqui para vocês, ó, menos exponencial de AX cosseno de BX sobre B, ok? Mais, pessoal, mais A sobre B ao quadrado, né? A sobre B ao quadrado, vezes exponencial de AX, seno de BX. Pronto, ó, meus amigos, aqui deu. Beleza. Por quê, pessoal? Ó, no lado esquerdo da igualdade tem duas, as integrais são as mesmas, certo? Então, vejam, aqui tem 1, né? Ó, 1. Então, fica ó, 1 mais A ao quadrado sobre B ao quadrado, vezes a integral da exponencial de AX, seno de BX dx. Concordam? Porque apareceu a integral ó, aqui e aqui, eu coloquei a integral em evidência, pessoal. Então, ficou 1, que está aqui, ó, mais A ao quadrado mais B ao quadrado. Muito bem, pessoal, muito bem. E vejam agora, viu, pessoal, vejam agora que nessa soma do lado direito da igualdade, os denominadores são B e B ao quadrado. Então, o MMC aí é B ao quadrado, porque B ao quadrado divide B. Certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, como denominador comum, B ao quadrado. Certo? Colocando B ao quadrado, veja que eu já garanto lá em cima ó, o termo positivo. Eu vou trazer o termo positivo para cá. Ó. A vezes exponencial de AX seno de BX. Certo? Aí, ó, menos B ao quadrado sobre B dá B vezes o termo, né? Então, ficaria menos B exponencial de AX, pessoal, cosseno de BX. Ah, aqui ficou bacana, pessoal, aqui ficou bacana. Pessoal, vejam só, 1 mais A ao quadrado sobre B ao quadrado, ó, aqui o B ao quadrado é o denominador. Só aparece ele, ó, B ao quadrado e 1. Então, ele é o MMC. Então, eu já posso colocar aqui, pessoal, ó, como B ao quadrado vai ser o denominador, B ao quadrado, certo? Sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Vejam aí, ó, 1 mais A ao quadrado sobre B ao quadrado, ó, dá A ao quadrado mais B ao quadrado sobre B ao quadrado. Por que B ao quadrado, pessoal, é o MMC. Então, B ao quadrado dividido por 1, ó, dá B ao quadrado vezes 1, dá B ao quadrado mais A ao quadrado, dá A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá tranquilo. Vezes, ó, a integral que eu quero resolver, exponencial de AX, seno de BX dx, igual, pessoal, aqui, ó, vamos botar sobre B ao quadrado, A vezes exponencial de AX, seno de BX, menos B vezes, pessoal, exponencial de AX, certo? Vamos melhorar aqui, pessoal, está muito exponencial de AX,
vezes o cosseno de BX. Ó, B ao quadrado com B ao quadrado, pessoal, a gente corta, ó, aparece de um lado e do outro, certo? E vejam, pessoal, vejam que a integral ó, de exponencial de AX, seno de BX, dx, vai ser igual. Ó, o numerador tem exponencial de AX e exponencial de AX. Aí eu coloco em evidência. Exponencial de AX. Fica, pessoal, ó, A seno de BX menos B cosseno de BX. Está tranquilo, né? O numerador dividido por quem? Dividido, pessoal, pelo que sobrou. Lá só sobrou A ao quadrado mais B ao quadrado. Olha lá, olha lá. A ao quadrado mais B ao quadrado. Pronto, meus amigos. Vou até colocar aqui, ó, de azul, porque aí fica melhor para vocês enxergarem, tá bom? Tá aí, ó. Tá resolvido. Tá resolvido. Então vejam, pessoal, embora seja uma integral clássica, certo? Esse caminho também do U sendo exponencial de AX, muitas vezes ajuda bastante. Mas, pessoal, isso nas substituições, a gente tem que ir fazendo muito e fazendo muitos exercícios, porque muitas vezes a gente pode chamar o U da exponencial e não resolver. E se não resolver, a gente chama o U da outra função. Tá bom? É isso aí. Vamos dar mais um minutinho, pessoal? Tentem copiar aí. Qualquer coisa vocês podem escrever também, tá certo? Que eu estou por aqui. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, também uma coisa importante, uma coisa bastante importante, em relação à prova, se vocês também quiserem, ou em relação às nossas avaliações, enquanto vocês estão copiando aí, certo? Eu estou pensando, pessoal, geralmente eu tenho feito algumas avaliações juntando, fazendo um trabalho, tipo uma monografia, que depois eu vou explicar para vocês sobre um determinado tema, e depois eu também passo algumas questões que eu acho interessantes para a turma resolver. Eu acho que foi a forma mais inteligente que eu encontrei da gente de avaliar vocês. Eu acho que vai ser mais interessante. Mas também, reparem, fiquem tranquilos, porque aqui a ideia também não é criar nenhum pânico, né? Certo? É com tranquilidade. Eu acho que vai ser eu vou explicar depois para vocês como será a avaliação, tá certo? Se vocês também quiserem, sei lá, tiverem alguma dúvida em relação a isso. Mas eu agora, nessa época da pandemia, eu achei bastante interessante, pessoal, a forma como eu fiz essa avaliação, certo? Vocês vão ver direitinho. Então, assim, não se preocupem também em relação a isso, porque a ideia aqui é sempre a melhor possível, é sempre ajudar vocês e que vocês cresçam também, aprendam, certo? Esse é o objetivo, tá certo? Não é criar nenhum pânico, nada, nem horror, né? Já basta a pandemia, né? É isso, já basta a própria vida, né? Mas assim, fiquem tranquilos, tá certo? Que se Deus quiser, a avaliação ela vai ser inteligente, sutil, eles ainda vão crescer mais ainda como pessoas. Esse é o objetivo, tá bom? Beleza, pessoal. Mais um minutinho para a gente ver aí se eu consigo encaixar, pessoal, mais uma questão. Pessoal, eu vou colocar a questão 6, porque reparem só, agora, por isso que eu coloquei 16h30, eu tenho uma outra turma, certo? E também vou fazer exercícios para outra turma que eu tenho. Mas percebam bem, eu vou pelo menos colocar aqui a sexta para dar um embasamento para vocês. No caso, seria a sétima, né, pessoal? A sétima, né? Tá bom? Eu vou apagar aqui. E aí, pessoal, ó, esse vídeo agora da nossa live, ele vai estar gravado, eu vou lá postar normalmente. Vou ver se agora, hoje é sexta, mas amanhã eu já vou estar postando novos vídeos, com novos assuntos e tal, entendeu? Então, assim, até, pessoal, o final desse mês, eu já vou trazer para vocês esse modelo aí de avaliação, que eu acho que vai ser bacana, tá certo? Vocês vão entender melhor quando eu esboçar isso e mostrar para vocês. E fiquem também tranquilos. Qualquer dúvida, haroldoleão@gmail.com, tá certo? Não, tá bom? Fiquem tranquilos. E fiquem tranquilos e atentos e estudando sempre cada vez mais, né? Tá bom?
Aqui, pessoal, deixa eu ver se eu pelo menos consigo deixar essa questão 7 armadinha já para vocês porque realmente, pessoal, agora eu tenho uma outra turma com outros assuntos, mas vamos lá, deixa eu ver se eu consigo, vamos colocar pelo menos a 7 aqui para eu dar uma orientação beleza para vocês, tá bom? Assunto, pessoal, também é uma outra, a gente tem uma videoaula só para ele, né? Que são as frações parciais. Aqui, pessoal, o que é interessante, certo? A gente perceber, certo? É que para as frações parciais, onde a gente, pessoal, tiver, certo? Termos no denominador, vejam aqui, é como esse daqui, ó, x ao quadrado mais x mais 1. Olha a sutileza desse termo. Ó. Vejam que o delta dele, ó, é menor do que zero, certo? Que é um termo, uma função quadrática, né, do segundo grau, mas onde o delta é menor do que zero. Isso é muito importante, porque, vejam só, pessoal, a gente já viu aqui, basta que nós vamos pegar aqui a nossa função, ó, que é a função lá, sobre x ao quadrado vezes x ao quadrado mais x mais 1, tá certo? E olha, a gente já percebeu, né? Quando o termo está elevado a um expoente, ó, a gente vai ter uma constante sobre o primeiro termo, né, ó, elevado a x, depois ó, o segundo elevado a x ao quadrado, se tivesse um x ao cubo, c sobre x ao cubo, d sobre, até o expoente. Então aqui, ó, como o expoente era até 2, ó, então a sobre x, b sobre x ao quadrado. Quando nós tivermos, então, termos como esse, sutis, de delta menor do que zero, no denominador vai aparecer uma função que é do primeiro grau, né? Isso aí também lá eu mostrei para vocês, seria um cx mais d. Ó, sobre x ao quadrado mais x mais 1, certo? Então, vejam, ó, talvez aqui, eu acho que o mais importante aqui, né, nessa questão, pessoal, é esse desmembramento, é como a gente vai ter essa convicção de que a gente vai poder desenvolver isso, pessoal, da melhor forma possível, né? E também, pessoal, para cada termo do denominador, a gente ter segurança para a gente fazer a questão, tá certo? Então, vejam lá, ó, primeiro, ó, como o termo era x elevado a um expoente, ó, então uma constante sobre x, uma constante sobre x ao quadrado, porque vai até x ao quadrado, certo? Depois, pessoal, cx mais d sobre x ao quadrado mais x mais 1, porque x ao quadrado mais x mais 1, o delta é menor do que zero. Então, o numerador é uma função do primeiro grau. Quando a gente faz isso, pessoal, quando a gente faz isso, certo? Vejam então, ó, que a gente vai obter agora, pessoal, no numerador, os seguintes termos. Ó, vamos lá, ó. Vejam ó, aqui, o denominador será ó, x vezes x ao quadrado, certo? Vezes x ao quadrado mais x mais 1. Mas olha, esse termo aqui, ó, vezes esse, não pode ser feito porque isso aqui, ó, é um MMC, né? Então seria esse aqui, ó, dividido por esse, concordam? Já que esse termo aqui, ó, se originou desse aqui, ó. Então, x ao quadrado sobre x. Então, o denominador aqui, ó, só mostrando para vocês, tá bom? Só mostrando para vocês, pessoal, que o denominador aqui, ó, será x ao quadrado mais x mais 1. Ó. Por quê? Ó? Porque x ao quadrado x. Certo? Muito bem. E, pessoal, reparem, no nosso numerador, se esse será o nosso MMC, então basta pegar ó, esse termo daqui ó, todo e dividir por x, né? Então não ficaria assim, ó, vou só colocar aqui, ó, ficaria ó, AX, x ao quadrado mais x mais 1. Concordam? Ó, mais B vezes x ao quadrado mais x mais 1. Porque o x ao quadrado ó, cai com x ao quadrado. Mais ó, cx mais d, certo? Vezes, pessoal, x ao quadrado. Porque o MMC ó, é x ao quadrado vezes x ao quadrado mais x mais 1, certo? Então, ó, eu vou só pegar, pessoal, essa parte do numerador, assim, ó, a vezes x ao quadrado mais x mais 1, mais b, certo? Vezes x ao quadrado mais x mais 1, certo? Mais, pessoal, cx mais d,
vezes x ao quadrado, ó, isso tudo aqui ó, é igual ó, a 1. Porque, repare, ó, a gente não montou nessa equação, ó, o numerador aqui, pessoal, é 1, ó, certo? É a mesma coisa daqui, ó, desse numerador. Ó. Esses dois termos, a bem da verdade, aqui ó, são iguais. É isso? Ó? Ok? É isso aí. Então, bora ver aqui, ó, só para a gente montar, vai ficar ax ao cubo mais ax ao quadrado mais ax mais, pessoal, ó, bx ao quadrado mais bx mais b, certo? Mais cx ao cubo, certo? Mais dx ao quadrado é igual a 1. Ó, que relações a gente pode tirar? Ó? Vamos lá. Ó, resolve. Ó, eu vou colocar aqui uma riscozinho aqui, ó, para ficar x ao cubo, ó, a mais c é igual a 0, né? Depois, pessoal, para x ao quadrado, vou colocar aqui um risquinho abaixo aqui, ó, certo? Vai ficar, ainda tem aqui, né, pessoal, aqui, ó, o d, né? Vai ficar, pessoal, a mais b mais d também igual a 0, certo? O outro termo, pessoal, é em x, né? Ficaria isso aqui, ó, a mais b, certo? A mais b. Isso aqui é 0. Né? Pronto. E só sobrou, pessoal, esse termo daqui, ó, independente. Só o b, né? Só o b. Então, ó, b é igual a 1. Ora, pessoal, percebam. Se b é igual a 1, ok? Logo de cara aqui, ó, o a é menos b. Então, o a é menos 1. Concordam? Muito bem. O a mais b mais d é igual a 0. Mas olha, pessoal, aqui, ó, a mais b, aqui, a mais b, ó, já é 0. Então, o d é 0. Concordam? Dá para enxergar isso aí de uma forma bem tranquila. Tudo bem, então o d é 0, o b é 1, porque foi o termo independente. Era o a sendo menos 1, e o a mais c, ó, é igual a 0. Então, o c é menos a, então o c é 1. Ok? Pronto, meus amiguinhos. Essa integral, ela está feita, né? Porque, ó, a gente tem, ó, o a, que é menos 1, fica menos 1 sobre x. O b, que é 1, 1 sobre x ao quadrado, certo? Então, ó, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, ficaria assim, vamos lá, ó, integral de a sobre x. Quem é a? Certo? Então, ficaria, o a é menos 1, né? Então, ficaria, ó, menos 1 sobre x, dx. Ok. Quem é b? B é 1 mais a integral de 1 sobre x ao quadrado, ó, dx. Ok? Ó. O b é 1, né? 1 sobre x ao quadrado, dx. Muito bem, pessoal. Muito bem. Depois, ó, a outra integral seria mais, certo? Integral, ó, aqui, ó, o d, não esqueça, ó, que é 0. Ok? O d foi 0. Então, não precisa colocar nada, vai ficar só cx sobre esse termo. Mas o c é 1, 1 vezes x é x, ó. X sobre x ao quadrado mais x mais 1, ó, dx. Meus amiguinhos, ó, essas duas primeiras integrais aqui estão tranquilas, ó. Menos a integral de dx sobre x, menos a integral do logaritmo neperiano de x. Muito bem, pessoal. Aqui, ó, a integral de 1 sobre x ao quadrado é a integral de x elevado a menos 2. Seria x elevado a menos 1 sobre menos 1. Então, aqui daria menos 1 sobre x. Concordam? Né? Porque o x está elevado a menos 2. Então, vai ficar menos 2 mais 1 menos 1. Dividido por isso. Então, ficaria x elevado a menos 1 sobre menos 1. É menos x a menos 1. Mais x a menos 1 é 1 sobre x. Então, é menos 1 sobre x. Estão vendo? Ok. Depois, pessoal, ó, a outra integral, essa daqui é que seria sutil fazer, essa daqui, pessoal, porque ó, eu vou só deixar aqui o desmembramento e já deixo bem direitinho para vocês, ó, porque vejam que x ao quadrado mais x mais 1, ó, você pode fazer x mais meio ao quadrado, certo? Mais 3/4. Isso também, pessoal, tem uma videoaula específica, né? Onde eu mostro que termos que têm o delta menor do que 0, ó, eu posso deixar o termo ó, x mais algum termo. E esse termo ó, é o termo em b dividido por 2, ó, x mais meio, certo? Ao quadrado. Vejam, ó, ficaria ó, x ao quadrado, mais 2 vezes x sobre 2, ó, cai, fica x, né? Eu já garanto, ó, x ao quadrado mais x. E aí, ó, o outro termo
seria meio ao quadrado, é 1/4. Por isso é que entrou 3/4. Mas aí você me diz, mas como é que você sabe disso? Eu sei, ó, porque 1 meio ao quadrado não dá 1/4, então, ó, 1 menos 1/4, ó, dá 3/4, certo? E aqui, pessoal, aqui, a transformação, conforme a gente já viu numa videoaula, seria x mais meio é igual a raiz quadrada desse termo daqui, ó, que é 3/4, então ficaria, ó, raiz de 3/2, ó, k. Meus amiguinhos, é só fazer essa transformação e a gente resolve essa integral, porque ela é clássica, certo? Pessoal, eu vou deixar aqui para vocês copiarem, copiem com tranquilidade. Qualquer dúvida, vocês podem aí comentar aí no chat, à vontade, tá bom? Eu vou depois, pessoal, ainda esse mês, eu vou marcar uma outra live, eu vou postar mais vídeos, tá bom? E aí a gente vai conversando e a gente vai vendo direitinho, tá certo? Tranquilidade, tá bom? Vou deixar, pessoal, uns 2 minutinhos para vocês copiarem a questão, tá certo? Então não esqueçam aqui, pessoal, esse finalzinho aqui, ele já está todo prontinho, é só desenvolver. Enquanto desenvolver, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, pessoal.